Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo sobre laços de repetição aí no mundo de programação, tá? Gente, na aula passada nós entendemos os conceitos sobre o laço de repetição enquanto e o faça enquanto, né? Nós estudamos um pouquinho sobre o diagrama de blocos, né? Desses caras. Vou dar uma relembrada aqui para vocês, né? Entendemos como é que funciona o diagrama de blocos, entendemos como é que funciona o código em si, né? Entendemos que um laço de repetição ele é bem semelhante a uma estrutura condicional, ou seja, ele depende de uma condição, né? No caso do laço faça e faça enquanto. Porém, a diferença é que o laço de repetição ele executa, né, as rotinas que está dentro dele mais de uma vez, né? Ou seja, ele vai executar por diversas vezes essa rotina, tá? Conforme a condição, tá bom? Gente, agora nessa aula nós vamos entender como que funciona o laço de repetição para, tá? O laço de repetição para, gente, ele possui a mesma essência, né, dos demais laços de repetição, ou seja, ele é uma estrutura dentro da programação que possui o objetivo de repetir rotinas conforme a sua programação em si, né? Ou seja, você programou ele para repetir 10 vezes, ele vai repetir 10 vezes, tá? Ou você programou ele para repetir uma instrução até que uma condição seja satisfeita, ele vai fazer isso até que a condição seja satisfeita, tá? Ou seja, o laço de repetição para, ele possui a mesma essência. No entanto, o que ele difere é que o laço de repetição para, ele é incondicional, tá? Quando eu falo que é incondicional, gente, não existe uma condição para que ele fique executando aquelas instruções, né? Como por exemplo, o laço de repetição para e o laço de repetição enquanto e o faça enquanto, é obrigatório ter uma condição, certo? Então, por exemplo, enquanto o número for diferente de 0, né, ele vai repetindo alguma determinada instrução. Então, o enquanto e o faça enquanto, como por exemplo, ele pode depender de uma condição, como eu falei para vocês, né? Pode ser essa condição do número ser diferente de 0. Então, enquanto o número for diferente de 0, ele vai começar a executar, né, aquelas rotinas. A partir do momento que o número for igual a 0, né, ele para de executar. Ou seja, a gente não sabe quantas vezes, né, esse laço vai repetir. A gente só sabe que a condição em si, tá? Então, no caso do laço de repetição enquanto e faça enquanto, seria um laço de repetição condicional, ou seja, ele trabalha, né, baseado em uma condição, tá? Agora, quando a gente parte para o laço de repetição para, a gente vai estar trabalhando, gente, com alguma coisa incondicional, ou seja, não tem uma condição, tá? Eu predetermino quantas vezes, né, aquela estrutura vai repetir, ou seja, aquele código vai repetir. Então, se vocês observarem aqui para o laço de repetição para, a ideia, gente, é sempre começo com algum valor, vou até tal valor, ou seja, começo com 1 e vou a 10. Então, e vou com passo de 1. Então, nesse caso aqui, começo com 1, vai até 10 com passo de 1. Isso quer dizer que esse laço de repetição perdão, gente, ele vai repetir os comandos aqui 10 vezes, né? Como que funciona, pessoal? Funciona assim. Primeiro você tem que ter uma variável do tipo inteira, né? Vamos supor que você queira trabalhar com uma variável chamada C, por exemplo, como eu estou trabalhando aqui. Geralmente a gente usa I, de incremento, mas vamos trabalhar com C, como se fosse um contador, tá? C começa com 1. C tem que ser menor ou igual a 10 e vai de 1 em 1. Então vamos imaginar. C inicializou com 1. 1 é menor ou igual a 10? É. Então executa os comandos. Terminei de executar os comandos e incremento 1 nessa variável C. Ela estava com 1, passa a valer 2, né? Aí esse 2 ele é testado aqui novamente, ó. 2 é menor ou igual a 10? É. Então executa os comandos, logo em seguida incremento 1, tá? Vai para 3. 3 é menor ou igual a 10? É. Então executa os comandos, incremento 1.
E isso vai até o 10, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tenha 9 aqui. 9 é menor ou igual a 10? É. Executa os comandos, incrementa 1, vai para 10. 10 é menor ou igual a 10? É. Executa os comandos, incrementa 1, vai para 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, eu saio fora desse laço de repetição, tá? Então, vocês podem perceber que o laço de repetição para, né, a estrutura dele é exatamente para você pré-determinar uma quantidade de vezes, né, que essas rotinas vão ser repetidas aí durante a execução do programa, tá? A ideia é, começo com um número, vou até tal número e vou de passo, né, de 1 em 1, 2 em 2, enfim, tá? Como que ficaria o diagrama de blocos, gente? O diagrama de blocos, pessoal, é a mesma estrutura do laço de repetição enquanto. O que vai diferir aqui é que dentro dessa condição, né, nesse bloco aqui onde eu colocava a condição para o laço de repetição enquanto, né, ao invés de eu colocar a condição, eu coloco, né, esses parâmetros aqui que vão realizar a contagem, ou seja, a quantidade de vezes que esse cara vai ser executado, tá? Então a estrutura do diagrama de blocos permanece a mesma aí, tá? O que difere é só o conteúdo aqui dentro desse símbolo, desse bloco, tá bom? Então vamos lá, mão na massa, né? Eu vou abrir aqui o Portugal e eu vou criar uma aplicaçãozinha, gente, de tabuada, tá? Vamos imaginar que o usuário queira saber qual é a tabuada do 2, ou qual é a tabuada do 3, ou qual é a tabuada do 4, enfim. Então o usuário vai definir qual é a tabuada que ele quer, e com o laço de repetição para, nós vamos resolver esse problema aí, tá? O laço de repetição para, ele é muito bom para resolver esse exercício, tá, de tabuada. Por quê? Porque a tabuada eu preciso fazer 10 multiplicações, né? Então, por exemplo, tabuada do 2. Então, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2 e assim por diante. Eu já sei que eu vou repetir as minhas instruções, né, 10 vezes. Então já vai uma dica muito importante aí, tá? Quando você vai trabalhar com laço de repetição para, você tem que ter em mente que o seu programa, né, ou seja, a lógica do seu programa, ele vai repetir a instrução, sei lá, baseada no número pré-determinado, tá? Então, quando você tem algum problema computacional ao qual você precisa repetir uma determinada rotina, ou seja, determinados comandos, né? E você sabe quantas vezes precisa ser repetido, como por exemplo a tabuada seriam 10, né? Aí o laço de repetição para seria o mais adequado para você, tá? Então a ideia do laço de repetição para é justamente você executar, né? Ou seja, você criar uma rotina de código já sabendo que ela vai executar durante 10 vezes, né? Ou seja, vai executar 10 vezes uma rotina, como por exemplo, tá? Então olha só, vou começar aqui, tá, gente? Criando uma variável chamada tipo inteiro chamada tabuada, tá? Então o usuário ele vai definir para mim, vou aumentar um pouquinho essa letra, né? O usuário ele vai definir para mim qual que é a tabuada que ele quer que o sistema mostre aqui para ele, né? E em seguida eu tenho que pedir para o usuário, né, definir essa tabuada para mim. Então vamos falar assim, ó, mostrar tabuada do 2 pontos, certo? Vou colocar um ler aqui para ler a minha variável tabuada, né? E é ela aonde que eu vou, né, que eu vou utilizar aí para poder determinar qual tabuada que eu quero calcular, tá? Vou criar aqui uma variável i. Essa minha variável i, ela vai fazer parte do meu laço de repetição para. Olha só como é que é simples, tá? Para. I começa com 0. Então vamos colocar que essa tabuada ela vai do 0 a 10, por exemplo, tá? I tem que ser menor ou igual a 10. I mais. I mais, pessoal, é a mesma coisa do que I é igual a I mais 1, tá?
Então se eu colocar, por exemplo, aqui I é igual a I mais 1, seria a mesma coisa do que I mais mais. Se eu quiser fazer um incremento de 2 em 2, é só mudar aqui para 2, tá? No meu caso aqui seria incremento de 1 em 1, então é a mesma coisa que I mais mais, tá? Então olha só, o que vai acontecer aqui. Esse meu laço de repetição para, ele está estruturado da seguinte forma. Eu criei uma variável I, e essa minha variável I vai ser minha variável de controle, né? Ou seja, ela que vai estar gerenciando aí o meu laço de repetição, tá? Ela vai começar com 0. Vai até 10, porque ela é menor ou igual a 10, tá? Com um passo de 1 em 1. Então olha só o que vai acontecer. Nesse momento, eu vou colocar aqui um escreva. Só vou colocar o I, assim, para vocês verem o que vai acontecer. Ó, mostrar a tabuada, por exemplo. Vou aumentar um pouquinho também da frente. Mostrar a tabuada do 2, por exemplo. Vou dar um Enter, né? Olha só o que aconteceu. O próprio Portugal imprimiu aqui para mim de 0 a 10, que seria o valor do I. Então como é que funciona, tá, gente? Vou colocar até um barra N aqui. Vou colocar, acho que uma vírgula, barra N aqui, tá? Para ficar mais interessante para vocês verem. Aí, ficou legal. Então olha só o que aconteceu. Ele imprimiu de 0 a 10 aqui para mim, tá? Então olha só como que o laço de repetição para trabalha. Então ele começa com 0. 0 é menor ou igual a 10? É. 0 é menor ou igual a 10. Então ele executa essa linha aqui. Então ele imprime o I, que no caso é 0, pula uma linha, tá? Incrementa 1. Então de 0 vai para 1. Aí 1 é menor ou igual a 10? É. Então ele escreve o 1, pula uma linha, tá? Incrementa 1. O I passa a valer 2, né? 2 é menor ou igual a 10? É. Então ele vem, escreve o 2, pula uma linha, né? Incrementa 1 e vai para 3. Até chegar no 10, né? Quando ele chega no 10, ele imprime o 10, pula uma linha. E aqui ele incrementa 1. 10 vai para 11, certo? 11 é menor ou igual a 10? Bom, não é, né, gente? Então ele sai fora do laço de repetição e finaliza o programa como vocês estão observando aqui, tá? Agora olha só, se eu pegar então, colocar assim, ó, tabuada, ou seja, vamos supor que a pessoa queira calcular a tabuada do 2, por exemplo, né? Olha só, eu vou imprimir aqui só para vocês verem o que vai acontecer. Tabuada do 2, por exemplo. Olha o que ele fez aqui, que interessante. Ele colocou aqui tabuada, né? Ou seja, o do 2. Então vamos supor que ele quer calcular a tabuada do 2. Então ele imprimiu 2, 2, 2, 2, 2, 10 vezes. Na frente ele colocou um X, que eu acabei de colocar aqui como um texto estático, né? E colocou a minha variável I, que está sendo incrementada aqui. Então nesse probleminha aqui, gente, eu estou fazendo uso, né? Na verdade não é fazendo uso, eu estou aproveitando a minha variável I para poder formatar aqui a apresentação dos dados aqui, ou seja, a apresentação da minha tabuada, né? Então meu próprio I vai ser 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e assim por diante, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, acho que fica legal fazer isso, ó. Um igual, né? Vou executar, olha só. Tá vendo só? Ele formatou aqui, ó, tabuada do 2, ó. Já formatou 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2. Ou seja, perceba que o meu laço de repetição para, ele é bem interessante e bem útil, né, gente? Porque se eu não estivesse utilizando esse laço de repetição para aqui, eu teria que escrever essa rotina 10 vezes. 11 vezes, na verdade, que conta o 0 aqui, né? Ficaria um código grande. Então você pode ver que o meu laço de repetição para, ele resumiu bem, né, o meu programa aqui em si. Depois do igual, ele vai mostrar, né, o resultado da operação. Então, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou colocar
uma variável chamada resultado só para poder armazenar o resultado da operação. Então como é que funciona a tabuada? A tabuada seria 2 vezes 1, então no caso, por exemplo, tabuada vezes 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e assim por diante, né? Ou seja, é o valor da tabuada vezes 0, o valor da tabuada vezes 1, o valor da tabuada vezes 2, o valor da tabuada vezes 3 e vai embora. Neste caso aqui, quem que está variando aqui de 0 a 10? É o meu i, né? Então, o meu resultado aqui seria o quê? Tabuada vezes i, tá? Então, olha só, aqui eu vou mostrar o valor de... Deixa eu ver o que aconteceu aqui, tá, gente? Espera aí. Opa. Eu tenho igual, vírgula. Vou mostrar o resultado, né? Da minha tabuada. E vou pular uma linha. Vamos ver se deu certo? Tabuada do 2, ó. Olha só. Ele já multiplicou, olha só. 2, que é o valor da tabuada. X, espaço X, espaço, né? O meu i, que faz parte aqui do meu laço de repetição, tá vendo? Igual, espaço, igual, espaço. E o valor do meu resultado. Ou seja, calculei certinho aqui tabuada do 2. Vamos imaginar que eu queria calcular a tabuada do 7 aqui. Olha lá. Calculou perfeitamente aqui a tabuada do 7, tá? Olha só, gente, esse exercício aqui que nós acabamos de fazer, ele exemplifica bem, né, o uso do laço de repetição para. Vocês podem perceber que ele é bem aplicado aí, né? Como é que ficaria então, professor, esse mesmo exercício aí no C++, né? Basicamente, gente, não tem muito segredo não, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Não vai mudar muita coisa não, tá? A estrutura seria essa mesmo. Deixa eu só pegar a minha máscara inicial. Bom, acho que eu tô sem o meu arquivo de máscara aqui nesse momento, tá? Mas se eu não tiver, não tem importância. A gente escreve o código de novo, tá? Realmente não tem. Enfim, escreve de novo, não tem problema, tá? Então olha só, vou colocar as diretivas aqui. Include stdio.h, include stdlib, que são as bibliotecas nativas aí, né? Básicas, pelo menos, para a gente poder começar o desenvolvimento. Vou colocar aqui uma função main. Aqui eu vou colocar uma função chamada systempause, para poder congelar o console. E aqui eu vou pular duas linhas, né? Para não misturar com o texto padrão do console. Agora a gente já pode começar. Vou salvar aqui o meu código, pessoal, na minha área de trabalho, tá? Vou salvar aqui como laço for, tá? Eu vou salvar ele como laço for, laco for ou para, né? O for seria o para. E vou criar duas variáveis, né? Três, na verdade. Uma é o resultado da operação que eu tinha criado aquela hora. A outra é a tabuada. O último é o i, tá? Sem muito segredo, né, gente? Tem um escreve e um leia aqui. Então, eu vou ter um printf e um scanf. Aqui ele vai ser mostrar tabuada do... Olha lá, mostrar tabuada do... Então aqui eu vou ter um scanf, um %d, vírgula, e tabuada, né? Só para poder coletar a informação aqui do usuário.
E eu já posso trabalhar com o meu laço de repetição para. Você pode perceber que do Portugal a estrutura dele é bem semelhante, tá? Então, olha só, I começa com 0, I é menor ou igual a 10, I mais para poder incrementar. Tá vendo? Não teve muita diferença do Portugal, né? Vou colocar aqui um printf, que seria primeiro, né? Agora com o C++ é um pouquinho diferente, né? Então eu quero mostrar a variável tabuada aqui. Vou colocar um x espaço, quero mostrar o valor do i aqui. Vou dar um espaço, vou colocar um igual e quero mostrar o resultado, né? O que seria o resultado? O resultado seria o cálculo da tabuada, né, gente? Que é tabuada vezes i, tá? Agora aqui eu tenho que mostrar na sequência, né? Esse primeiro %d aqui vai ser a minha variável tabuada. O segundo %d aqui na sequência seria o meu i, do meu próprio laço de repetição for, né? Que é o para. E o terceiro aqui seria o resultado. Como vocês já estão acostumados a visualizarem, né? Do C++, ele... eu sempre tenho que colocar um %d onde eu quero que apareça na frase o valor da variável, né? E na frente eu coloco em sequência as variáveis. Não posso esquecer do /n para ele poder pular linha, né? Vamos ver se deu certo. Opa, faltou fechar parênteses aqui. Mostrar a tabuada do 2, por exemplo. Vamos ver se deu certo. Deu certo, gente. Olha só. No próprio C++ também funcionou perfeitamente aí, ó. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 e assim por diante, tá? Ou seja, como eu laço repetição fora aqui, né, que no português seria o para, eu consegui resolver o problema, né? Se eu quisesse incrementar de 2 em 2, eu só colocar i é igual a i mais 2, por exemplo, né? Vou colocar aqui 2, olha lá, ó. Tá fazendo de 2 em 2, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, né? Incrementou aqui de 2 em 2. Se eu quiser colocar de 5 em 5, né? Ó, 0, 5 e 10. Ou seja, tá incrementando de 5 em 5. Agora, se eu quiser incrementar de 1 em 1, i é igual a i mais 1. Olha lá. Tá incrementando de 1 em 1. Seria a mesma coisa, né, gente? Do que i mais, né? Seria a mesma ideia, tá? Bom, gente, basicamente é isso aí, tá? O laço de repetição para, né? A estrutura dele é essa daí, tá? Como mostrei para vocês no diagrama, no Portugal e no C++. O algoritmo, gente, como é que ficaria o algoritmo, né? Com o laço de repetição para? Você poderia colocar tipo uma linha assim. Vamos imaginar um algoritmo aqui para resolver esse problema aqui da tabuada, né? Então a primeira etapa seria o usuário entrar, né, com o valor. Na verdade a primeira etapa é criar as variáveis do tipo inteiro, né, como resultado, o i e a tabuada. O segundo passo seria criar uma rotina, né, para solicitar para o usuário qual que é a tabuada que ele quer fazer o cálculo, né? E o terceiro passo seria repetir essas rotinas aqui, né? 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, ou seja, fazer uma repetição de printf, ou escrevo aí na tela, né, para fazer o cálculo da tabuada e fazer uma boa formatação, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Um algoritmo, gente, você pode usar, como eu falei para vocês, repetir, executar durante x vezes, ou seja, você usa alguma palavra que lembra repetição, entendeu? Então, o algoritmo, a ideia dele é usar alguma palavrinha que venha lembrar repetição mesmo, tá bom? O diagrama de blocos, o que vai diferir é só o conteúdo do bloco, como eu mostrei para vocês, tá? E no código aí, esse laço de repetição, você vai pré-determinar quantas vezes aquela instrução vai ser executada, tá bom? Basicamente é isso aí, gente. Vou ficar por aqui. E agora é praticar, né, pessoal? Vocês têm uma lista de exercício aí. E o ideal agora é que vocês, né, venham a praticar, tá bom? Bom, gente, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Forte abraço.